abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós leremos apenas os versos 24 até o verso 27. Do verso 24 até o verso 27. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 24 até o verso 23. A palavra de Deus diz assim: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Oremos. Amado Deus, que bom é estarmos na Tua casa, congregados como o Teu povo, para Te bendizer o nome. O Senhor é digno de receber todo louvor, toda glória, toda adoração. E a nós, simples, ó Deus, homens, cabe-nos nos render diante da grandeza do Teu ser, para Te cultuar. E aqui estamos, Senhor, com este propósito. Mas também queremos ouvir a Tua voz, pois ela é poderosa para transformar a nossa vida, para estabelecer valores e para nos conduzir nas experiências da vida terrena. Que o Senhor nos edifique, fortaleça a nossa fé e nos ajude, Senhor, pela ação do Teu Espírito, a compreender aquilo que diz a Tua palavra nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, neste mês de dezembro, a nossa equipe pastoral planejou uma série de mensagens com um tema geral, Nosso Grande Rei. A nossa intenção com esta série de mensagens foi destacar a realeza do Senhor Jesus Cristo. A primeira mensagem foi trazida por mim no dia 10 de dezembro, com um assunto sobre o nascimento de Jesus. A segunda mensagem foi dirigida pelo pastor Alisson e ele esteve abordando o tema do ministério de Jesus, destacando as nuances, os detalhes do ministério que o Senhor Jesus exerceu entre nós. A terceira mensagem foi dirigida pelo pastor João Batista, na qual ele destacou a vitória do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, o meu propósito é destacar o retorno do Senhor Jesus Cristo. Se observarmos a cronologia bíblica, nós estaremos percebendo que as Escrituras demonstram que o Natal de Jesus, ou seja, o nascimento de Jesus, foi parte de um amplo plano que Deus decretou antes da criação do mundo quanto à nossa salvação. No nascimento de Jesus, o Verbo, como João declara no seu Evangelho, ele se fez carne. No seu ministério, ele se revelou como o Cristo, o Messias prometido. Na cruz, como Cordeiro de Deus, ele triunfou sobre o pecado e sobre a morte, derramando ali o seu precioso sangue, fazendo expiação em nosso lugar. E no retorno, o Cordeiro de Deus, será revelado como leão, e ele virá para julgar toda a terra. No passado, os profetas anunciaram a vinda do Messias, ora destacando a sua humilhação, ora destacando a sua exaltação. Os profetas, certamente, não tinham uma noção exata do que eles estavam mencionando sob inspiração divina. Fato é que Jesus vem no estado de humilhação, mas na sua segunda vinda, ele virá gloriosamente, revelando grande poder e autoridade. Mas os profetas anunciaram a vinda de Jesus, e justamente por causa deste anúncio, no passado, as nações, especialmente a nação de Israel, aguardou ansiosamente pela revelação daquele que traria tempos de paz e de justiça eternos. Neste contexto, os judeus estavam atentos a todos os eventos que estavam acontecendo em Jerusalém. Até que no tempo estabelecido por Deus, Jesus, como conhecemos na história, ele veio através de um nascimento virginal. Ele exerceu o seu ministério e venceu, morrendo inocentemente no lugar de homens e mulheres eternamente condenados por causa do seu pecado,
para que estes, crendo no seu nome, herdem a vida eterna. Agora, resta uma última expectativa, uma última esperança, o retorno do Senhor Jesus, assim como Ele mesmo prometeu, e está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 1 ao verso 3, onde nós lemos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, na presença plena do Pai, estejais vós também. Esta foi a promessa que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos. E essa esperança é um dos fundamentos da fé cristã. Assim como está declarado na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8º, parágrafo 4º, e também consta no Credo Apostólico. E na história, o credo diz o seguinte: subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. O retorno de Jesus é um dos fundamentos da fé cristã. Nós andamos não em face daquilo que é desconhecido, não em face daquilo que é obscuro, não em face daquilo que é duvidoso. Nós andamos em face daquilo que é certo. O Senhor Jesus voltará. E é exatamente essa convicção que nos dá forças para perseverarmos em face de tantas dificuldades, tribulações e tentações que temos que atravessar por este mundo. Nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo já tinha dito sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, e lá no capítulo 15, versos 23 a 24, ele volta a tocar nesse assunto, dizendo: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus, Paulo está explicando, ele veio, morreu e ascendeu aos céus, então ele é a primícia. Agora, o que nós aguardamos é que aqueles que estão em Cristo, ou seja, unidos a Ele pela fé, na sua vinda, eles então serão completamente transformados e poderão desfrutar plenamente da presença de Deus por toda a eternidade. Então Paulo está dizendo, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. A vinda de Cristo representa esta consumação da obra da salvação. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la no dia de Cristo. Então, quando Cristo vier, Ele não apenas consumará todas as promessas da nossa salvação, quando seremos transformados, os mortos em Cristo ressuscitados e todos unidos na presença do Pai, mas também, no dia de Cristo, Ele virá como um leão contra os seus próprios inimigos e os destinará para um fim de condenação totalmente irreversível. Em face desta esperança, desta verdade bíblica, nós sempre tivemos que lidar com especulações. Apesar da sua grandiosa importância, Deus ele não quis revelar nem o ano, nem o dia, nem a hora do retorno de Cristo. Mas os homens, ansiosos e insatisfeitos, eles sempre tentaram especular, mas foram frustrados, porque falaram aquilo que Deus não falou. E eu trago aqui alguns exemplos de homens da história que tentaram especular o dia do retorno de Cristo. O primeiro, William Miller, líder fundador do Adventismo do sétimo dia. Por meio de uma hermenêutica totalmente especulativa do livro de Daniel, ele afirmou que o retorno de Jesus seria no dia 22 de outubro de 1844. Essa declaração criou uma expectativa frustrante para milhares de pessoas, porque todos os adeptos do Adventismo na época, eles se reuniram nos seus templos e ficaram exatamente naquele dia aguardando o retorno de Jesus, que não aconteceu. Outro que tentou especular a data do retorno de Jesus foi o Charles Russell,
líder fundador das Testemunhas de Jeová. Ele afirmou que o retorno de Jesus seria em 1914. E, neste mesmo ano, todos os atuais governos, palavras dele, seriam destituídos, porque Cristo seria o regente sobre todas as nações. Aquela visão dispensacionalista de que Jesus, na vinda de Jesus, ele então ia destituir todas as autoridades, todos os governos, ia amarrar o maligno e assim estabelecer um milênio literal sobre a terra, no qual ele seria o governante supremo sobre todas as nações. E ele então afirmou que neste ano, 1914, seria o último ano dos atuais políticos. Quando a data passou, para se desculpar, palavras dele, disse o seguinte, que o pensamento de que a igreja seria reunida na glória antes de outubro de 1914, certamente exerceu um efeito estimulante sobre milhares de pessoas, as quais, portanto, louvam a Deus, mesmo por causa do erro. Então, para se desculpar, ele disse, olha, teve um efeito positivo, teve um resultado positivo. O resultado é que as pessoas aguardaram ansiosamente e hoje elas louvam a Deus, mesmo por causa do erro, porque aquilo criou um estímulo na vida da igreja, entre os cristãos. E assim, ele abriu a porta dos fundos e saiu, como saiu também pela mesma porta William Miller, quando afirmou que Jesus voltaria em 1844. Outro que tentou fazer uma especulação e que teve um grande alvoroço foi William Marion Branham, um famoso evangelista norte-americano, também conhecido como profeta no início do século XX. No seu livro, 7 Eras da Igreja, e aqui eu uso palavras dele que constam no livro, ele diz assim, creio sinceramente e afirmo, como estudante particular da palavra, e por divina inspiração, ele se declarava inspirado pelo Espírito Santo na mesma ordem dos profetas e apóstolos do passado. Ele disse, creio sinceramente e afirmo como estudante particular da palavra e por divina inspiração que 1977 deverá encerrar o sistema mundial e iniciar o milênio. Mais adiante ele acrescentou dizendo que embora nenhuma criatura saiba o dia e a hora, não se diz nas Escrituras que não poderíamos saber o ano. Então ele arriscou e disse que o ano da vinda de Jesus seria em 1977. Eu teria 2 anos quando Jesus teria voltado na data prevista por esse autor, por esse chamado profeta norte-americano. Aqui, no Brasil mesmo, alguns chegaram até a especular uma data. Nós temos alguns exemplos, e eu vou citar um, é fato público, e isso pode ser conferido amplamente na internet. A senhora Valnice Milhomes, ela insinuou que Jesus voltaria num dia de Shabá, num dia de sábado, do ano 2007. E ela faz uma matemática de que a antiga aliança foram os 2.000 anos, foi o período antes da vinda de Cristo, 2.000 anos, ela fez uma matemática de três períodos de 2.000 anos, e que 2007, nas contas dela, isso seria uma revelação que ela tinha recebido da parte de Deus através da análise das Escrituras, que o ano 2007 encerraria-se 6.000 anos, que ela fez uma leitura da história, desde a criação até o ano 2007, encerrariam então 6.000 anos. E, por isso, a partir de 2007, iniciaria o 7º dia, que é o dia do descanso, e ela entendendo assim, então, que possivelmente Jesus voltaria no ano 2007. Notamos essa ansiedade por saber uma data também, aí voltando um pouco mais na história, nos próprios discípulos de Jesus. Essa ansiedade por saber a data, ela não é nova, ela é antiga.
Os discípulos de Jesus estavam com ele. Jesus já tinha sido ressuscitado. Jesus estava com os discípulos. E naquele momento, quando Jesus estava ensinando muitas coisas para eles, Jesus mencionou que sobre um tempo, não muito depois daqueles dias em que Jesus estava com os discípulos na região da Galiléia, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Isso está registrado em Atos capítulo 1. Então, os discípulos, quando ouviram a respeito disso, resolveram fazer a seguinte pergunta para ele: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Os discípulos já tinham entendido que Jesus, ele voltaria, que ele seria assunto aos céus, mas que ele voltaria. E quando ele voltasse, ele restauraria todas as coisas. Ele seria o rei sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Então, os discípulos aproveitaram e perguntaram: Senhor, então exatamente quando formos batizados com o Espírito, será a data do seu retorno? Quando o Senhor voltará e aí então assumirá? É óbvio, os discípulos estavam pensando em um governo político, libertando os judeus do poder de Roma e assim restaurando o reinado de Davi, de uma maneira mais ampla, mais significativa. Então, a resposta de Jesus foi clara e bem objetiva, dizendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não sabemos exatamente o ano, nem o dia, nem a hora do retorno de Jesus. Os discípulos, como nós, não temos dúvidas sobre o evento em si. Nós não temos dúvidas sobre o evento em si. Que Jesus voltará é fato para nós resolvido. Mas muitas vezes nos sentimos tentados a especular quando isto vai acontecer. Os discípulos não tinham dúvidas do fato, mas tinham dúvidas sobre a ocasião. Por isso fizeram duas perguntas para o Senhor, e agora eu peço para que voltem seus olhos para o texto bíblico. Eles fizeram duas perguntas, capítulo 13, verso 4, aí no início, está no nosso contexto. Eles perguntaram para Jesus: dize-nos quando sucederão essas coisas? A primeira pergunta. E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Duas perguntas. Então Jesus resolveu responder. Ele respondeu cada uma dessas perguntas. Primeiramente, ele respondeu uma ordem inversa quanto ao sinal, entre os versos 5 ao verso 23. Aqui nós temos a resposta de Jesus sobre os sinais que antecederão o seu retorno. O mundo seria marcado por tribulações, e estas seriam intensificadas com a aproximação do fim. Então Jesus está dizendo: vocês querem saber quando? Observem os sinais, eles vão se intensificando. À medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificar. Em seguida, ele respondeu quando sucederia o fim. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, versos 24 ao verso 27, e ele nos oferece então resposta para esta questão. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para a resposta que Jesus dá para esta primeira pergunta que os discípulos fizeram: quando sucederão estas coisas? A primeira resposta que Jesus nos dá, agora no verso 24, na parte A, Jesus disse assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação. Então, ele revelou exatamente quando iria voltar, após a referida tribulação que ele mencionou nos versos anteriores. Essas terríveis aflições previstas pelo nosso Senhor se referiam tanto à queda de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Foi um caos em Jerusalém, gente correndo para tudo quanto é lado, inimigos por toda parte, pessoas mortas pelo caminho. Foi um período em que o templo de Jerusalém foi destruído. Foi um período muito tenso para o povo judeu. Muito tenso. Até hoje, o povo judeu não é o mesmo depois da queda de Jerusalém, depois da destruição do templo em Jerusalém. Mas Jesus também estava se referindo, obviamente, a uma grande tribulação, porque aquilo seria apenas o princípio das dores. E Jesus se refere a uma grande tribulação, como ele disse no verso 19, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Então Jesus não está falando de uma tribulação
geograficamente localizada. Jesus está falando de uma tribulação que é estendida sobre todas as nações. Nós temos, no próprio texto, afirmações que nos dão base para crermos nisso. Primeiro, ele diz sobre o verso 6. No verso 6, o crescimento dos falsos profetas. Este é um sinal escatológico. Eu não sei como os irmãos observam os nossos dias, o quanto tem crescido o número de pessoas que sobem nos púlpitos e arriscam falar aquilo que Deus não falou, se propondo a pregar as Escrituras, mas pouco se fala das Escrituras. Se propõem a consolar o povo, mas fazem isso usando métodos da psicologia, métodos da filosofia, métodos da análise de comportamento humano, não instrumentalizando as Escrituras Sagradas. Fazendo comércio no meio do povo de Deus, oprimindo e manipulando as massas para obterem vantagens ilícitas no meio do povo de Deus. Há muitos homens no nosso meio falando o que Deus não falou, lendo as Escrituras como um trampolim para suas ideias pessoais, e nos bastidores, vivendo uma vida completamente contraditória, dentro de casa, nos negócios, na relação com a sociedade, na relação com as bebidas alcoólicas, no contato com o sexo oposto, e inclusive nas redes sociais, usando palavras que não são condizentes com a boa fé. Se observarmos atentamente os nossos dias, aquilo que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, tem se intensificado, meus irmãos. O apóstolo João já tinha dito isso na sua primeira epístola, sobre o crescimento dos falsos profetas, falsos líderes, falsa piedade, heresias, homens perversos, que distorcem a verdade, pregam a sua própria vida, falam o que Deus não falou. Este é um sinal escatológico que Jesus está dizendo: vocês precisam observar o crescimento dos falsos profetas. Porque à medida que se multiplicam, por isso que eu acredito, irmãos, que o avivamento, o grande avivamento da igreja, que nós podemos aguardar com certeza, não é aquele avivamento localizado, não é aquele momento de entusiasmo nas orações, nos jejuns, que dura talvez uma semana, um mês, talvez alguns meses, mas o grande avivamento que eu sinceramente aguardo na vida da igreja é quando o Senhor for revelado do alto dos céus. Porque Ele mesmo anunciou que à medida que se aproxima o fim, as tribulações vão se intensificando, falsos mestres vão se multiplicando, mas não só falsos mestres, conflitos militares entre as nações, verso 7, a parte A do verso 8, desarmonia da natureza, veja como a natureza está convulsionando, veja como todos os sinais da natureza estão apontando para o fim, perseguição contra os cristãos, versos 9 até o verso 11, e desarmonia familiar, pasmem, verso 12, desarmonia familiar, sinal escatológico, são filhos se levantando contra os pais, irmãos se levantando contra os irmãos, são pais abandonando, são maridos abandonando as suas esposas, esposas abandonando os seus maridos. E olhando honestamente para a trajetória histórica da humanidade, da nossa sociedade, nós não estamos caminhando para uma pacificação. O que nós observamos é, na verdade, uma intensificação desses problemas. Casas destruídas, famílias destruídas. E nós, pastores, presbíteros, na linha de frente, tentando, implorando, suplicando, insistindo, não abandone a sua esposa, não abandone o seu marido, cuide do seu filho, ore em casa, ore uns pelos outros. E às vezes, somos angustiados pela sensação de que o nosso esforço não está alcançando o objetivo planejado. Os dias são maus. As tribulações estão se intensificando.
Mas o apóstolo Paulo ainda acrescenta, na primeira e na segunda epístola de Timóteo, um aumento exponencial das heresias e da apostasia. Pessoas que tiveram oportunidade. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 ao verso 3. Pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, de conhecer a verdade, de andar entre nós, de nos saudar com a paz do Senhor, de contribuir fielmente com seus dízimos e ofertas, de cantar louvores, de participar à frente de ministérios, pequenos grupos, por exemplo, e de repente abandona a comunhão dos santos, abandona a palavra do Senhor, já não ora mais, já está mais comprometido com o mundo do que com as verdades da palavra de Deus. E aí a gente olha e fica pensando, será culpa de quem? Será culpa do pastor? Será culpa do presbítero Gessé? Será culpa do presbítero fulano de tal? Será que é porque houve um escândalo entre a igreja por causa de um ou de outro? Meus irmãos, nem sempre é causa de omissão dos nossos líderes. Nem sempre é causa da omissão e da falta de pastoreio daqueles que ocupam funções de autoridade para este fim. O que tem acontecido é que, apesar da palavra ser pregada, é uma previsão escatológica de que muitos dentre nós abandonarão a fé e se comprometerão mais com as sutilezas do diabo do que com a sabedoria divina. E vão viver no mundo porque amam o mundo. Tiveram um vislumbre da glória celestial e, atraídos por ela, se acomodaram na vida cristã. Mas, por falta de raízes profundas, por falta de uma verdadeira intimidade com o Senhor Jesus Cristo, por falta de uma fé bíblica, facilmente abandonam a fé e voltam para o mundo. E o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias a apostasia vai aumentar. Alimentada, cultivada e provocada por heresias, por pessoas que não pregam a palavra de Deus. Então as pessoas vão abandonar a fé. Ele acrescenta, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao verso 5, um aumento exponencial da desordem moral e da hipocrisia religiosa. Aumento exponencial da desordem moral. E aqui nós não nos referimos apenas, basta lermos o texto, às questões relacionadas ao sexo. Não apenas nessa ordem sexual, mas mentiras. E é por isso que ele relaciona a hipocrisia religiosa, que é vender ou expor, apresentar-se como piedosos, muitos homens, quando na verdade não são piedosos. Não amam a palavra, não amam o Senhor Jesus, não temem a Deus. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo, aqui no texto do capítulo 24, verso parte A, que a sua vinda será depois dessas referidas tribulações. Então, enquanto essas tribulações, elas não se intensificarem na medida que o próprio Deus já estabeleceu, Jesus não voltará. Apesar dessa notícia ser uma notícia aparentemente desanimadora, pessimista, saber que estamos andando num mundo em que as coisas vão se tornar cada vez piores, para nós, irmãos, essa notícia, ela não apenas desanima, mas ela também anima. Por quê? Porque nós temos, em primeiro lugar, a certeza de que Deus, Ele é soberanamente sábio e possui conhecimento sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso futuro. Apesar de não entendermos todas as coisas, entendemos que Ele planejou tudo e sabe o que está fazendo na história, e tudo o que Ele faz é justo e perfeito. Parece que o mundo está fora de controle, parece que a sociedade e os seus valores já estão perdidos,
mas não podemos perder a noção de que existe um Deus assentado num alto e sublime trono, de onde governa todas as coisas. E há uma mensagem consoladora para nós, lendo o livro de Apocalipse com cuidado, é que no meio dessas tribulações, Cristo está no meio da sua igreja, reinando soberanamente, nos fazendo perseverar por obra do Espírito Santo. Então, apesar do caos lá fora, o caos humano, o caos da natureza, nós estamos firmados pela obra redentora de Jesus Cristo, que em nosso meio reina e reinará para todo sempre. Em segundo lugar, Deus, Ele é soberanamente poderoso para governar sobre todos os eventos, de modo que a salvação do seu povo seja maravilhosamente garantida. Os seus jamais serão perdidos. Por isso Jesus disse no verso 20 aí do capítulo 13, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. O Senhor nos tem nas suas mãos, e nós jamais poderemos ser perdidos. Podem os céus escurecerem sobre a nossa cabeça, podem os caminhos serem tomados por pedras e espinhos, podem enfermidades roubarem a nossa saúde, podem as ansiedades abalarem a nossa alegria e a nossa motivação. A nossa salvação está garantida. Nada e ninguém poderá nos separar. Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, nem mesmo as tribulações serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, primeiramente, Jesus, Ele afirma que depois dessas tribulações, Ele virá. E aqui nós temos alguns eventos marcantes, dados por Jesus, que precisam ser observados, a parte B do verso 24 agora, até o verso 25. Diz o texto, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Esta é uma linguagem muito descritiva. Esta é uma linguagem figurada, não literal. Isso é importante para compreendermos o texto. Jesus não está falando de eventos que acontecerão literalmente segundo essas palavras. Jesus está aqui se referindo a algo muito mais profundo. Se o sol perder o seu brilho, a lua também perde. Ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Neste contexto, as estrelas caem do céu, no sentido de que também perderão a sua alta posição de brilhar nos céus. E conforme lemos em Gênesis, no livro de Gênesis, o sol faz referência ao dia, enquanto a lua foi criada com o propósito de iluminar a noite. Então o sol faz referência ao dia e a noite faz referência... o sol faz referência ao dia e a lua faz referência à noite. E que essas descrições indicam é a ausência de luz, de trevas, de tribulações persistentes e crescentes em todo o tempo, dia e noite. A terra será coberta por grandes tribulações, e isso está no contexto. Mas como Davi disse, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Houve trevas sobre a terra antes da saída dos israelitas no Egito. Esta foi a 9ª praga, quando houve trevas sobre a terra. Todo o Egito foi coberto por densas trevas, como também houve trevas no dia da morte de Jesus em Jerusalém, mas depois ressuscitou. Assim como as trevas anteciparam a libertação dos israelitas no Egito, as trevas anteciparam a gloriosa ressurreição de Jesus dentre os mortos. Assim, as crescentes tribulações terrenas antecedem o glorioso retorno de Jesus. Essa passagem nos ensina que todo o universo reagirá naquele dia. Como tudo no corpo de uma mãe reage
ao nascimento do seu próprio Filho. De maneira que, olhando agora para o nosso texto, versos 3 até o verso 3, nós temos aquilo que o próprio Jesus chama de princípio das dores, representando aqui as primeiras contrações da humanidade, deste mundo, do universo, em relação à vinda do Senhor Jesus. Depois, nos versos 14 até o verso 23, a grande tribulação representa o momento do parto. É quando as dores estão mais fortes, mais intensas. E aí, os versos 24 ao verso 25, nós temos aqui a revelação do Filho do Homem, representando o nascimento, ou a manifestação, ou a revelação, a aparição do Senhor Jesus Cristo. Tudo devidamente encadeado, tudo devidamente planejado. E aqui nós vamos para o verso 26. Uma vez que as primeiras contrações aconteceram, chegando ao ápice das dores dessas contrações, com a grande tribulação, ou a intensificação das tribulações no mundo, agora tem um momento mais glorioso, que é o nascimento ou a revelação do Senhor Jesus Cristo. Por isso o verso 26 diz: então, depois dessas tribulações, verso 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Este é o evento real do retorno de Jesus, e há 3 pontos significativos aqui nessa passagem. Primeiramente, Jesus é o Filho do Homem. Ele é quem virá. Jesus afirmou que ele é o Filho do Homem, o Filho de Deus encarnado como um homem perfeito. Então, naquele dia, não haverá dúvida sobre quem ele é, tanto pelos crentes quanto pelos descrentes. Todos haverão de reconhecer o Filho de Deus como perfeito homem. Na cruz, ferido e humilhado, quando as trevas cobriram os céus de Jerusalém, Jesus orou, entregando o seu espírito nas mãos do Pai, e expirou. Um soldado romano, um centurião, que estava ali perto e participou de todos aqueles escárnios, de todas aquelas crueldades, atento a cada detalhe da crucificação. Depois que Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai, ele mesmo disse, dando glórias a Deus: verdadeiramente este homem era justo. Lucas capítulo 23, versos 46 ao verso 47. Tanto crentes como incrédulos haverão de reconhecer Jesus. No dia do seu retorno, não haverá nenhuma ostentação do ateísmo, como lemos em Filipenses capítulo 2, versos 10 até o verso 11, que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá ninguém que não reconheça que Ele é o Filho de Deus. Todos haverão de dizer, como aquele centurião romano: este era verdadeiramente um homem justo. Todos haverão de dar glórias a Deus. E aí, como diz o próprio texto, ainda no verso 26, todos testemunharão este retorno, porque será um retorno visível. Não será um evento secreto, em que parte da igreja sobe aos céus, é resgatada aos céus, aguardando aí 7 anos, até que Jesus, na segunda etapa da sua segunda vinda, volte colocando os pés sobre a cidade de Jerusalém para estabelecer um reino milenar. Nada disso. As Escrituras não sustentam essa perspectiva dispensacionalista. Pelo contrário, na vinda de Jesus, que será um evento único, os céus revelarão a pessoa bendita de Jesus. E como diz o texto, todo olho verá. Não será um evento secreto, deixando alguns para trás, se é que vocês me entendem. Nenhum dos crentes em Cristo, nenhuma das ovelhas do Senhor, nenhum daqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, ficará para trás. Todos serão reunidos na presença do Senhor, e todo olho verá, e toda língua confessará
que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele virá, como diz o texto, com grande poder e glória, porque as trevas daquele dia, conforme vimos aqui na parte B do verso 24 e verso 25, essas trevas serão dissipadas pela poderosa e gloriosa revelação do Senhor Jesus, e tudo servirá para demonstrar o grande poder, a grande glória do Filho do Homem, que haverá de sujeitar todos os homens ao seu domínio e reino, executando juízo. Executando juízo. E aí, temos na parte final, verso 27, algo que o Senhor haverá de fazer. No verso 27 diz que Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O terceiro evento será a reunião dos eleitos. Existem dois pontos significativos aqui nessa passagem. Primeiro, Deus, através dos seus anjos, diz o texto, reunirá os seus escolhidos. Antes de nós nascermos, Deus já havia planejado os nossos dias. Deus já havia estabelecido a nossa salvação. E o que Jesus veio foi executar um plano traçado segundo os decretos eternos de Deus. Então, irmãos, a nossa salvação, ela de modo algum, não há nenhuma lógica pensarmos na nossa salvação em termos de obras de caridade, disciplinas religiosas. Embora todas essas coisas são válidas na fé cristã, como expressão de uma fé existente em Jesus Cristo, não como causa dela. Porque a salvação é obra da graça de Deus, exclusivamente obra da graça de Deus. E se hoje estamos na presença do Senhor, estamos porque Ele nos amou quando nós não o amávamos. Estamos na presença do Senhor quando mortos não tínhamos a menor condição de responder a tamanha prova de amor na cruz do Calvário. O Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, visitou a mim e visitou a você. Ele foi ao seu encontro, Ele te tomou pelas mãos, revelou quanto você é perverso, quanto o seu coração é doente, quanto as suas inclinações, suas vontades, suas intenções, suas reações são controladas pelo pecado. O Espírito nos mostrou a nossa verdadeira condição de pecadores miseráveis, como dizia o pastor Erle, de homens condenados justamente por causa dos nossos pecados, eternamente afastados da comunhão com Deus. Isso trouxe pânico, desespero ao nosso coração. Isso trouxe tristeza, vergonha a todos nós. E como João, em Apocalipse capítulo 5, que cai em prantos porque ninguém foi achado justo para tomar o livro na mão daquele que estava sentado no trono e abrir os seus selos, revelando os decretos redentivos de Deus estabelecidos na eternidade. João cai em prantos e chora em desespero. Mas a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho, o justo, para morrer pelos injustos. E nós, então, representados por Ele, tivemos a nossa pena cancelada, a nossa dívida cancelada. Tivemos os nossos pecados justificados por causa do Senhor Jesus Cristo. Nós que estávamos sujos por causa da imoralidade com a qual nós nos metemos, as nossas vestes foram lavadas, e agora, por Cristo, apresentados na presença de Deus, justificados pela fé, não por obras, de modo que eu e você não temos nenhum motivo para dizer: o Senhor deve me dar, o Senhor deve me ouvir, o Senhor tem que me recompensar. Não, irmãos. Tudo que temos, a nossa salvação,
o ar que respiramos, a comida sobre a mesa, a oportunidade de trabalhar, os momentos de lazer, os abraços, os sorrisos, os olhares cheios de admiração que recebemos, tudo é obra da graça de Deus, tudo é obra da bondade de Deus. Nós não merecemos nada, nós não merecemos nada, nós não temos direito algum, pertencemos a uma raça caída, corrompida pelo pecado. Mas no dia de Cristo, todos os seus escolhidos, diz o texto, serão reunidos, nenhum ficará para trás. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor Jesus Cristo é eternamente eficaz, suficiente para cumprir perfeitamente o seu propósito. E todos os seus escolhidos serão reunidos, e diz mais, os eleitos serão reunidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Assim, a reunião de todos os crentes, todos estes escolhidos, constituirá a plenitude da sua união, como um só corpo, o corpo de Cristo. E aí então, estaremos todos nós, como uma grande família, e o que nós vivenciamos aqui a cada encontro, é apenas um prelúdio daquilo que será perfeito no dia de Cristo. Quando estaremos todos congregados, na comunhão dos santos, adorando e bendizendo aquele que é digno de receber todo o louvor, pelos séculos dos séculos. E o que nós vivenciamos aqui, ao tomarmos do pão, ao bebermos o cálice, é exatamente aquilo que será pleno quando estivermos com Cristo, unidos perfeitamente com Ele, desfrutando dessa comunhão eterna, não passageira. Eu quero concluir trazendo 5 considerações aqui importantes para todos nós, à luz do texto que nós lemos. Primeiramente, nós não sabemos em qual data Jesus retornará, mas sabemos que Ele retornará. E este é o fato. O fato de não sabermos o dia em que Jesus voltará não pode enfraquecer a nossa esperança de que o Senhor voltará. E Ele voltará sim. Os profetas enviados, eles predisseram isto. Jesus também prometeu isto, e todos os sinais foram dados, basta observarmos os sinais, e então perceberemos que o dia está cada vez mais próximo. Em segundo lugar, o retorno de Jesus representa a consumação da nossa salvação, como eu já tinha dito aqui. Os crentes que tiverem morrido terão seus corpos ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados. Todos os crentes descansarão das suas fadigas terrenas, como João descreve em Apocalipse capítulo 14, e a igreja será plenamente reunida da antiga dispensação, que no exercício da fé aguardou a vinda daquele que era o Messias, como da nova dispensação, que no exercício da fé agora olha para trás e afirma sua fé naquele que veio. Todos serão plenamente reunidos e perfeitamente unidos com Cristo. A nossa união com Cristo será perfeita. Hoje, irmãos, nós desfrutamos apenas parte daquilo que será pleno quando Cristo voltar. O dia, em terceiro lugar, do retorno de Jesus será o dia desta consumação da nossa salvação, mas também de sentenças eternas contra Satanás, seus anjos, contra os incrédulos e contra todo o sistema perverso e idólatra que há no mundo. O dia de Cristo será um dia esperado por nós, um dia de glória. Mas para aqueles que negam o Filho de Deus publicamente, esse dia será um dia terrível. Esse dia será um dia implacável, em que a ira de Deus será derramada sem qualquer sinal de misericórdia, porque Ele virá como um leão, rugindo contra os seus inimigos, e não haverá como escapar da sua justiça. Em quarto lugar, neste mesmo dia, o poder da morte será completamente e eternamente neutralizado sobre os crentes em Cristo, e nunca mais serão afligidos, nunca mais passarão pelo luto, nunca mais haverá motivo para dor e para lamentos. Em último lugar, a Bíblia nos exorta a nos preparar para o dia do Senhor, nos santificando do pecado, reconhecendo, irmãos,
a nossa pecaminosidade, recorrer à palavra do Senhor, que é poderosa para nos santificar. Não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de estudá-la, não perca a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de buscar a Deus em orações, para obter do Senhor sabedoria, força. Não deixe a comunhão com a igreja, porque aqui todos nós somos fortalecidos nesta peregrinação, nesta jornada na qual todos nós nos encontramos rumo à glória celestial. Nós precisamos uns dos outros na luta contra o pecado. Então, busque amadurecer a sua confiança na palavra de Deus e persevere na fé contra todas as forças deste mundo, porque tudo o que há no mundo, suas concupiscências e a vaidade, todas elas estão militando contra nós todos os dias, pela televisão, rádio, músicas e amizades. Muito cuidado, meus irmãos. Estamos sendo atacados constantemente por forças do mal que tentam enfraquecer a nossa fé e nos desviar do caminho que o Senhor planejou para nós. Que o Senhor nos abençoe à luz dessa verdade e nos dê a graça de perseverarmos rumo a essa esperança que nos aguarda no retorno do Senhor Jesus.